Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para esse momento tão especial que é o momento da palavra de Deus, o momento em que mostramos a verdade, ministramos a verdade, e daí a decisão é sua, não é? A palavra de Deus está escrita aqui em Lucas, nosso médico, né? Lucas capítulo 17, os versículos 11 em diante, diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam sãos, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto na terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu-lhe Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Esta cura dos 10 leprosos foi registrado aí em Lucas. Na Bíblia é o médico, né? Dos 4 livros que estão no início ali do Novo Testamento. E fala que nessa viagem de Jesus, da Galileia para Jerusalém, o caminho do Vale Jordão, era o mais seguro entre os judeus para fazer tal percurso. O mestre, porém, ao invés de seguir para o sul e ir diretamente para Jerusalém, escolhe passar nos confins de Samaria, onde morava a mulher samaritana, e Galileia. Jesus toma a direção leste, que levava para além do Jordão e para a região da Pérea. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galileia, em Lucas 17, 11. Estavam, pois, Jesus e os discípulos em uma região aberta e fora das cidades, em que havia pequenas aldeias construídas, em sua maioria das pessoas excluídas da convivência social por motivos de saúde física ou religiosa. Como já falei aqui outrora, em algumas outras ministrações, quando alguém tinha uma doença na pele, uma doença terrível, ou a prostituição, ou alguma cegueira, ou era aleijado, faltava alguma parte do seu corpo, eles eram afastados da convivência de um modo geral, colocados para fora das cidades. Muitos moradores daquela pequena aldeia eram judeus, que de uma forma ou de outra já tinham sido participantes de cultos e da religião judaica. Mas algo aconteceu em suas vidas que foi necessário este isolamento. Como falei agora há pouco, por alguma deficiência física ou algumas atitudes de roubo, de prostituição, enfim. E essas pessoas eram jogadas ao esquecimento por parte das autoridades religiosas de Jerusalém. Praticamente ninguém passava por aquele caminho, né? Então, para passar por ali teria que ser realmente algo milagroso. E aqueles que estavam ali, que tivessem que passar, no caso, seriam considerados contaminados e impuros também. Mas Jesus modifica o seu trajeto e vai propositalmente ao encontro daqueles que estavam abandonados e deixados à própria sorte. O encontro de Jesus com os 10 leprosos é muito interessante porque, ao pararem longe de Jesus, estavam ali cumprindo a lei. Ou seja, quem estivesse leproso
fosse deficiente ou de uma outra forma tivesse qualquer tipo de enfermidade que fosse contagiosa, não deveria chegar perto, né? Tinha que estar pelo menos uma distância mínima de 15 metros de uma pessoa sadia. Os 10 leprosos começaram a clamar por misericórdia a Jesus. Eles também já tinham sido religiosos um dia, foram ensinados no caminho da lei e certamente conheciam. Tinha famílias, amigos, mas agora ninguém podia ajudá-los. Por isso andavam em grupo, somente um leproso compreendia e cuidava de outro leproso, ou seja, quem estava junto tinha a mesma deficiência. E a discriminação, o sentimento da impureza física e espiritual, de ser um pecador atingido pela maldição divina, era um fardo pesado para aqueles que carregavam com muita dor em seus corações. Mas os 10 leprosos, ao distante, quando clamam pela graça de Jesus, pela sua atenção, eles tinham ali com certeza vários questionamentos. Qual erro que eles deviam ter cometido para merecer tal castigo? Porque normalmente quando tinha um aleijado, alguém dizia, ou foi eles, ou foi os pais, ou foi um erro deles, ou foi de alguém da família, enfim. Mas todas as receitas que eles conheciam, prescrições rabínicas, por serem alguns judeus, cumpriram e nada acontecia, e estavam ali ainda enfermos. Foram fiéis alguns às suas teologias sacerdotais, mas nenhuma oração dogmática foi capaz de os livrar de um fatídico destino de impureza, ou seja, estavam leprosos. De modo que na aproximação de Jesus eles foram a usual forma de oração judaica, que tantas vezes no passado recitaram. Eles deixaram as formalidades naquele momento, tocando-a por um pedido dramático e comovente, gritando, falando em alta voz, Mestre, tem misericórdia de nós. O mestre, ao vê-los ali naquela situação humilhante, com certeza é tomado de uma íntima compaixão, de preocupação, porque Jesus sempre faz isso, oh glória. Normalmente quando alguém lhe pede socorro, alguém chora ou alguém reclama de algo, Jesus sempre vai estar atento e se move de uma íntima compaixão. Jesus lança uma profética palavra de fé em que alcançaria a cura aqueles que acreditassem ali nas suas palavras, e ali acontece a cura. E diz a palavra que o Senhor Jesus mandou eles se mostrarem aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Ou seja, a cura, a resposta, através da fé, da palavra de Jesus, já havia acontecido. E é lindo falar e constatar que o poder da fé em Jesus aconteceu na vida deles ali, enquanto eles partiam doente no caminho, já estavam ficando sãos. Todos aqueles leprosos. E a palavra diz que havia no meio um samaritano, um que era estrangeiro, desconhecido, vamos dizer assim. E dentre os 10, um deles, que era este samaritano, voltou para agradecer. Mas e os 9? Que era do mesmo povo, conhecia das leis, conhecia os acontecidos, sabia das situações que haviam passado, já havia participado de culto. Por que não voltaram? E o próprio mestre indaga e enfatiza essa situação e diz, não eram 10? Como é que só um, ou seja, só um samaritano, só um estrangeiro, só uma pessoa que não faz parte desse povo voltou? Imagina você, depois de ser livre de um cativeiro, depois de ser livre de uma situação de uma enfermidade terrível como a lepra, que por conta disso, como já falei, era afastado do convívio de outras pessoas. E agora verem em sua pele a liberdade deste cativeiro e não ter coragem de chegar a Jesus, chegar ao Mestre de uma forma de gratidão, engrandecer, glorificar o nome do Senhor, realmente
a sua falta de fé, ou a sua gratidão, ou a sua falta de humildade, era bem maior do que a enfermidade que estava vista a olhos nus. Então, o que é que eu entendo aqui? A sua enfermidade na pele afastava de Jesus pela lei 15 metros para conversar com Jesus. Mas a fé em Jesus os aproximava para obter a cura. O que nós queremos usar como enfatizar, será que você está sendo grato? Ou será que a lepra do pecado tem te feito ingrato, injusto e não queres mais agradecer nada a Deus? Vai pensar sempre que é o teu dinheiro, que é o teu sucesso, que é o teu estudo, que é a tua influência, que é o nome de A e B, que é alguém que colocou a mão sobre ti, que te deu tal coisa? Ou seria possível você entender como aquele estrangeiro, aquele samaritano, que não conhecia das leis, que não conhecia das situações. E este tal estrangeiro decide, eu vou ser grato, eu vou me prostrar, eu vou agradecer. Se eu estava afastado do povo, se eu estava fora de uma cidade, se eu estava jogado ao esquecimento pelas autoridades tanto eclesiásticas, religiosas da época, como as autoridades da cidade, e agora milagrosamente eu fui curado por ele, por que não engrandecê-lo? Por que não agradecê-lo? Mas pelo que os 9 continuavam caminhando em direção a Jerusalém, mas apenas um leproso achou tão importante demonstrar gratidão ao seu Criador. Aleluia. E Jesus percebe, porque Jesus ele é atento a estes detalhes. Mas Jesus já estava habituado com a ingratidão humana. Porém, ele demonstrou o seu descontentamento ao proceder, ao perguntar aos outros onde estavam. O mestre os havia restituído a vida, vamos dizer, a moralidade, o direito a voltar às cidades que elas estavam nas aldeias por fora, fechados, espaçados dos seres humanos, bem longe. E agora Jesus devolve esse direito de reassumirem a sua religiosidade, a estar na preferência, a cumprir as leis. Mas ainda assim, eles não achavam tão importante a gratidão. Tem um hino da harpa cristã que diz, mais grato a ti, mais grato a ti. E é isso que acontece. Muitos são curados, muitos as portas são abertas, muitos enquanto estão com a porta fechada dizem, quando Jesus abrir a porta, eu vou ser um dizimista, eu vou abençoar, mas o dinheiro chega. Aí pensa, mas o dízimo é 10%, é muito. As contas que eu tenho é maior. Isso significa ingratidão. Enquanto estão com o casamento destruídos, aí dizem, quando Jesus fizer obra na vida da minha mulher, do meu esposo, eu vou mudar de vida. Nós vamos juntos adorar ao Rei. Aí Jesus lhe devolve um momento conjugal lindo, uma história linda. O que é que acontece? Junta os dois e vão sentar à mesa dos escarnecedores. Missionária Milka, eu me lembro muito bem, em outra emissora, de um ouvinte que pedia quase que diariamente para Jesus lhe dar um... Ele era... Na época também o Fusca era tipo hoje em dia um carro mais popular. Hoje é uma relíquia, mas enfim, na época ele queria muito a Deus, pedia um Fusca, todo dia. E dizia que se Deus lhe desse um Fusca, ele ia todo dia para o círculo de oração. Fazia esse voto a Deus. Aconteceu que Deus deu a ele esse Fusca. E ele, ao invés de usar para fazer aquilo que ele prometeu, porque a Bíblia não diz que somos obrigados a fazer um voto.
Mas diz que depois de fazermos o voto, aí sim, somos obrigados a cumprir. Ninguém é obrigado a fazer o voto, mas é obrigado a cumprir o voto. Então, quando ele recebeu de Deus esse Fusca, porque obviamente toda boa dádiva vem da mão do Senhor, ele começou a comercializar banana nesse Fusca e vendia o dia todo. Quando chegava no fim da tarde, ele dizia que estava cansado e não tinha mais condições de ir para a igreja pelo seu esgotamento físico. E aquele voto que ele fez de ir à igreja todo dia, se Deus lhe desse um Fusca, ele foi esquecendo. Aconteceu que com o passar do tempo, ele acabou se esfriando na fé, porque a ausência da igreja faz isso. A ausência da oração vai esfriando espiritualmente. E aquele veículo, ao invés de uma bênção na vida dele, tornou-se uma maldição. Ele acabou por se desviar e era uma pessoa assídua, pelo menos no programa que eu fazia nessa determinada emissora. Todo dia ele entrava no ar e pedia oração. Uma vez eu encontrei com ele ali no Alto Santa Terezinha, em Casa Amarela, Recife, e ele estava lá vendendo, comercializando a sua fruta, a banana, e eu perguntei: nunca mais participou? O que foi que houve? E a gente já nota pelo traje, não é que a roupa salve, não é, mas você vê uma certa diferença. Vou mudar um pouco o termo, o brilho do Espírito Santo, vamos dizer verdade. Assim, já não tem mais aquele brilho do Espírito Santo. É melhor dizer assim, porque roupa não salva, claro, mas os irmãos estão entendendo, né? A gente sente a diferença, não é mais a mesma coisa. E óbvio que aquilo me entristeceu muito, e eu perguntei a ele, e ele disse: irmão, ore por mim que eu me afastei. E eu, no meu coração, muito entristecido, disse: você pediu tanto a Deus esse carro e fez um voto a Deus, é essa a gratidão que você deu a Deus, porque Ele lhe tirou da bicicleta, lhe deu um carro, um modo de comércio para você ganhar o seu pão? Ele baixou a cabeça e as lágrimas caíram dos seus olhos. Então eu perguntei a ele: você quer hoje renovar a sua aliança com Deus? Ser grato a Deus pelo que Ele lhe deu, não só um carro, porque o que é isso para Deus, né? Principalmente era a salvação. Isso sim Ele devia zelar por ela, não pelo banco, pelo pneu, não é? Engraxar, colocar óleo, enfim, os cuidados que se deve ter com um veículo. Ele, com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça que sim, e eu orei por ele no meio da rua, missionária Milka. Glória a Deus. É importante que se diga isso, tem tudo a ver com a palavra, porque primeiro, não é, nossas responsabilidades espirituais do que as materiais. Ah, pastor Aldo, mas ele estava vendendo a banana dele para levar lá para casa, alimentar os filhos. Amém, irmão? Isso é importante. Mas não pode esquecer das suas obrigações espirituais. Tem gente agora que está ouvindo, caminhoneiros, né, por exemplo, que trabalham de um lado para o outro. É um trabalho honrado, sim. Importante para o Brasil, sim, é claro. Mas não pode, entenda o que eu estou dizendo, falta tempo para ser grato a Deus. Falta tempo para separar a oração, separar aquele momento para ler a Bíblia, e vai esfriando, missionária amiga. Por exemplo, alguém que está me ouvindo agora e que abriu um comércio, Deus foi quem abriu, porque eu tenho certeza que veio de Deus, e você deve reconhecer, mas que quando não tinha, era tão assíduo na igreja, fazia tanta obra, e agora está no corre-corre, ainda mais nessa pandemia, quando libera para abrir o comércio, a gente tem que abrir mesmo e vender o dobro, pelo tempo que a gente não sabe nem se vai abrir amanhã, né? Vai que o governo amanhã mande fechar de novo. Infelizmente é o que se vive hoje em dia. Pode-se ter o maior corre-corre da vida, mas ninguém pode esquecer de parar e voltar para agradecer a Deus.
Estou falando isso porque há alguém nos ouvindo agora que está afastado. Escute! Eita! Deus está falando na palavra de hoje com você que fez um voto a Deus de ser fiel. Sabe, na virada de um ano, quem sabe, para alcançar uma graça, não sei. Mas hoje o Senhor está te lembrando para você renovar o seu voto, para você renovar a sua aliança com o Senhor e para você priorizar, né, missionária Milka? É verdade. Botar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu sei que você precisa, sei, não tenha dúvidas. Eu sei que você é um batalhador, uma batalhadora, eu sei, sem dúvidas. Mas não esqueça que em primeiro lugar precisa ser Jesus na tua vida. Era isso, missionária. Eternamente dependente de ti, Senhor. Será que você pode ser grato? Será que você pode dizer: eu quero tirar essa lepra, eu quero ser curado, eu quero ser liberto desta lepra, que se chama pecado? Pode, inclusive, missionária, além de pecado, óbvio, é a primeira lepra, mas a ingratidão também é uma lepra, né? Sim. Quero convidar você para tomar essa atitude, dizer: eu quero ser grato, mas grato ao Senhor, eu quero voltar para Jesus, eu quero com muita pressa. Ser liberto dessa lepra. Quero ser liberto, venha. Isso é uma lepra, irmão. Em nome de Jesus. É a lepra da ingratidão a Deus, a lepra da frieza espiritual, missionária Milka. É verdade, venha para cá agora. O telefone é esse, 981334347. É o zap, né? Esse é o zap, você pode estar gravando pelo WhatsApp, aí a sua voz dizendo: eu quero ser liberto desta lepra. Sou a Marciana da cidade de Gravatá, eu quero ser grato a Jesus. Olha aí. Missionário, primeira vida de hoje. Primeira vida. Glória a Deus. No Louvado WhatsApp. seja o nome do Senhor. Lembrando que o telefone para ligar ao vivo é o 3033 4740. 3033 4740. Diga: eu quero ser liberto dessa lepra. E Jesus quer te salvar. Diga: eu quero ser grato, eu quero ser liberto desta lepra chamada pecado. Eu quero voltar para Jesus. Eu preciso ser mais grato a Ti, Senhor. Eu quero voltar para a Tua presença. Já teve a primeira vida, nós vamos estar orando. Mas você pode ser a segunda. Vem agora. Vai gravando o teu áudio pelo 981334347 e diga: eu quero ser liberto desta lepra chamada pecado. Eu quero ser mais grato a Ti, Senhor. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero usar minha vida para te adorar, te agradecer. Senhor Jesus, veja esta vida no WhatsApp, que está lá em Gravatá, que decidiu ser mais grato a Ti, Senhor Deus, está voltando para a Tua presença. Transforme a sua história, perdoe os seus pecados, segure em suas mãos em nome de Jesus.